Bom, pessoal, essa é a nossa videoaula sobre o Kahoot e nela iremos aprender desde a criação da sua conta como a criação dos seus formulários de perguntas. Eu vou utilizar o Google Chrome porque facilita na hora da tradução do conteúdo apresentado na tela. Sugiro a vocês que também façam esse processo em um navegador, de preferência o Google Chrome, tá bom? Mas isso não é impeditivo, cada um pode fazer no dispositivo que quiser, tá? Aqui no Google é só a gente entrar com o nome do Kahoot, tá? Ok. A gente vai observar aqui dois links, né? O Kahoot.it. Esse link aqui é para quem já quer ir para o jogo, para quando já tem um jogo criado. Isso nós vamos ver lá na frente. Mas a gente vai entrar aqui, ó, no Kahoot.com. Quando vocês entrarem nessa tela, essa é a tela inicial, né, do site do Kahoot. E nós vamos direto para a criação da nossa conta. Bom, quem já tiver sua conta pode pular essa etapa, tá bom? Mas quem não tem pode acompanhar o processo de criação. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Nós temos a parte para logar, isso é para quem já tem sua conta criada. Para quem não tem, vai ter que entrar com uma conta nova e vamos fazer isso agora. Tá? Aqui é para você escolher o seu tipo de conta. Nesse cenário aqui é bem importante vocês entenderem algumas coisas, tá? Você quer a conta de professor, estudante, uma conta personal, né, que seria uma pessoal, e uma profissional, que seria para empresas. Não aconselho vocês a criarem uma conta pessoal ou profissional, porque vai haver limitações. Uma conta de professor, essa limitação, ela basicamente não existe, ou existe e dá para ser utilizada, porque numa conta de professor, vocês podem criar, né, os seus formulários, os seus games, com até 50 participantes. Já para o modo pessoal ou profissional, essa limitação ela cai bastante. Se eu não me engano, para o pessoal é 10 participantes e para o profissional também é uma coisa até menor ainda, tá? Então, criem voltados para a área de professor. Aqui é só vocês selecionarem. Aqui vocês vão selecionar o tipo, né, de professor, como é que vocês estão dentro da instituição, se é uma escola normal, uma escola de educação superior, se você faz parte do corpo administrativo ou se está usando em uma escola para negócios. Tá? Aqui eu vou deixar educação superior. Nessa parte é bem interessante porque vocês vão ter que entrar com um e-mail e senha. Tá? Então eu sugiro que usem um e-mail pessoal de vocês. Se vocês deixarem marcado, essa opção aqui é para receber novidades sobre o Kahoot. Eu prefiro não, porque isso acaba acumulando a minha caixa de e-mail. Eu vou deixar desmarcado. Para quem já tem uma conta da Microsoft ou uma conta do Google, vocês podem logar aqui direto pela sua conta. No meu caso, eu vou utilizar minha conta institucional do IFPA, tá? E vou criar uma senha aqui. A partir do momento que eu clico aqui para submeter, ele vai avaliar. Pulou aqui uma etapa, pediu para me escolher um plano. Tá? No nosso caso aqui, a gente não vai escolher nenhum desses planos. Esses planos é para ativar o modo Pro, Premium, né, que vai ativar funções adicionais no Kahoot. Para a nossa aula, ninguém precisa disso. Dá para a gente utilizar o Kahoot de forma gratuita, é óbvio, com algumas limitações, e isso a gente vai ver ao longo da aula. Mas no nosso caso aqui, a gente vai utilizá-la de forma básica, tá? Então a básica, como eu havia dito a vocês, para professor, a gente já tem aqui, ó, jogadores, até 50 jogadores, tá? Por game. Então isso aqui é importante para que vocês saibam. Se vocês compararem com os outros planos que tem de forma free, né, tanto para o pessoal quanto para o plano de negócios, para quem já tem empresas, isso aqui cai drasticamente para 10 a 7 participantes por game, tá bom? Aqui a gente não quer, né, dar um obrigado aqui e lembrar mais tarde, e a gente vai para nossa conta, tá? Aqui é o nosso nome, você pode colocar o seu nome completo aqui.
Esse username é um nome de usuário que vocês querem utilizar. Geralmente pode ser um apelido ou um nome comum que vocês já estejam familiarizados, né? Gostam. No meu caso, eu sempre gosto de Carlai Costa. Como eu já tenho uma outra conta do Gmail com Carlai Costa, eu não vou poder utilizar. Tanto é que se eu tentar submeter, eu creio... Ó, ele já, aqui é um gerador automático, mas se eu tentar submeter Carlai Costa como conta, eu creio que ele vai bloquear para mim. Aqui é a minha região, a gente vai escolher o Brasil, tá? O nome da escola, caso alguém seja vinculado a uma instituição ou queira colocar, tá bom? E aqui eu vou dar um save e continue. Aqui ele manda colocar o nome da escola, né? Eu vou colocar aqui FPA Campus Altamira. Ó, aqui ele já me diz que já está em uso. Eu preciso utilizar outro nome. Então eu vou colocar 2. Vamos ver se vai passar. Aqui passou, tá? Eu já tenho minha conta criada. Essa é a tela inicial quando vocês logam. Então, se vocês prestarem atenção, aqui é o meu nome de usuário. Aqui vocês têm a aba Settings. Eu vou traduzir isso. Clicar aqui no botão, mandar traduzir, ó. Temos a aba aqui de configurações, onde vocês podem adicionar uma foto de perfil de vocês, podem personalizar outras informações da conta de vocês, como a língua. Aqui no nosso caso a gente vai utilizar o português, tá? Vamos escolher aqui português. Nosso tipo de conta já está como professor, tá? Ensino superior, tipo da escola de trabalho. Aqui nós temos a questão da privacidade, tá? Se eu quero compartilhar, se eu quero enviar um e-mail para compartilhar o Kahoot comigo, apresentar o Kahoot para outros usuários, compartilhar o Kahoot com outros usuários e guardar, né, os meus Kahoots aqui no meu favorito. Eu vou deixar a configuração que está, tá? Aqui a política de privacidade. Aqui, lembra lá na tela inicial, se a gente queria receber ou não e-mails informando quando tem algo de novo no Kahoot, vocês podem posteriormente habilitar, se vocês desejarem. Eu prefiro deixar desabilitado. E aqui, caso vocês queiram fazer a mudança de senha de vocês, tá bom? Então vocês colocam a senha que estavam e a nova senha e manda salvar. Então, nesse ponto aqui não tem muito mistério. Vamos voltar aqui para o Home, já está salvo. Tá? Eu vou voltar para o inglês. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos essa aba aqui de Discovery para vocês descobrirem outros jogos, né? Outros formulários criados por outras pessoas, onde vocês podem estar testando. Vocês têm os Kahoots de vocês, que são o que vocês já criaram. No nosso caso aqui, a gente ainda não criou nenhum game, nenhum formulário de perguntas. Tá? E essa parte aqui de relatórios é para que vocês tenham... Na verdade, já fica salvo o relatório a cada vez que você submete seu jogo ou alguém participa do seu jogo e você finaliza, fica salvo esse relatório. Isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá bom? Então, quando vocês querem criar, vamos voltar aqui para o Home. Para que possamos criar um novo jogo, a gente vem aqui em Create. Ele vai carregar aqui um conjunto de informações. No nosso caso, como a nossa conta é free, ele só libera esses modelos para a gente. É óbvio que tem outros modelos para quem já paga a conta premium, né? Mas no nosso caso aqui a gente vai nesse primeiro camarada aqui. Esses templates já são um guia de ajuda, ele já vai trazer um conjunto de perguntas já pré-prontas. No nosso caso, nós não iremos criar baseado em template. Vamos criar do zero e aí vocês vão aqui em Create. Tá? Essa é a tela inicial da sua pergunta. Então a gente já pode perceber que já tem algumas configurações aqui como tempo, né? Esse tempo ele quer dizer o tempo que vai ficar submetido à pergunta para o participante, né? Geralmente aqui vem como padrão 20 segundos. Aí vai depender de vocês, para o participante, quem está jogando vai ter esse tempo aqui para responder. Então eu sugiro que vocês pensem muito bem no tempo, com base na dificuldade da pergunta. Essa primeira opção aqui é onde você vai colocar a sua pergunta. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, pergunta 1. Tá? É isso que vai aparecer para o
usuário ou jogador, né? Aqui vocês podem definir o ponto, vale a pergunta. Aqui a gente tem uma opção para que o usuário ele possa selecionar, né? Se ele vai selecionar uma resposta ou múltiplas. No caso de múltiplas respostas, só para quem tem uma conta premium, tá? Mas quando a gente vai criar nossas respostas, pode ser no mínimo 2 e no máximo 4. A gente também pode colocar aqui, habilitar, para que tenha mais do que uma resposta correta. Então, para essa pergunta 1, a gente vai colocar a resposta sim, né? Sim 2, não e não 2. Então, quando a gente cria as respostas, a gente tem que informar qual é a resposta correta. Eu vou dizer que a resposta correta para essa pergunta seria sim ou a não. Então, o usuário ele vai poder escolher uma das duas e vai ser computada uma das duas como correta. Caso ele selecione uma dessas duas, é incorreta. Para o caso do multi-select, na tela do usuário ele poderia selecionar as duas e submeter essa resposta. Tá? Mas no nosso caso aqui, como a gente está usando de modo free, isso não pode. Mas não quer dizer que você não possa ter uma pergunta, né, com respostas de múltipla seleção correta. Tá bom? Aqui vocês podem mandar uma imagem. Vocês podem pegar do banco de imagens. Tá? Aqui ele já tem um banco de imagens free para a gente utilizar. Né? No caso, eu vou colocar essa imagem aqui. Lembrando que quando vocês vão em informação, tá? Eu vou até traduzir isso aqui. Isso aqui é para você descrever a imagem. Isso ajuda os usuários com deficiência visual auditiva a entenderem a imagem. Uma breve descrição do que vocês estão colocando. E essa parte aqui é bem importante, que é a fonte de crédito, tá? Dependendo de onde vocês forem tirar a imagem, é bom colocar o crédito da imagem, da onde vocês pegaram, geralmente do site ou da pessoa, né, propriamente dita, que é detentora da imagem, que gerou a imagem, tá bom? Nesse caso aqui, quando a gente usa da biblioteca, ele já vem com os créditos, ele já coloca aqui os créditos da imagem da biblioteca. Não precisa colocar, não é uma obrigação, tá, gente? Mas eu acho muito importante quando a gente está usando o conteúdo de terceiros. Aqui eu vou adicionar, já está com os créditos. A gente pode, deixa eu voltar aqui para o inglês, a gente já pode ter um preview, tá? Esse é o preview, contando o tempo aqui, tá, da nossa pergunta, é assim que vai aparecer na tela do jogador. Então ele pode selecionar uma das duas aqui, ou pode selecionar qualquer uma dessa. Lembrando que o múltipla seleção não está habilitado para conta free, mas aqui a resposta correta seria sim ou não. Caso o usuário selecione uma dessas duas, ele acerta. Ok? Vamos sair aqui do preview. Uma outra coisa que eu ainda não expliquei para vocês é que quando vocês criam o formulário de vocês, vocês têm essa aba aqui de configurações, onde vocês vão colocar o nome. Aqui é o nome do jogo de vocês. Vamos colocar aqui, ó, jogo 1. Aqui é uma descrição, isso aqui é opcional. Tá? Essa descrição é só para vocês colocarem uma descrição sobre o jogo, o tema do jogo, enfim. Qualquer coisa que tenha a ver com o game de vocês, para que futuramente você possa relembrar. A linguagem do game, lembrando que isso não vai mudar, tá? A questão da tradução. O Kahoot ele ainda é em inglês, mas é para que você tenha uma preferência de linguagem, até para quando vocês forem fazer pesquisas futuras, tá bom? Aqui é onde vocês querem salvar, e vocês vão salvar no Kahoot de vocês. Eu creio que a gente não vai poder selecionar outras formas de salvar em pastas em outros locais, porque a nossa conta é free, ok? Esse brand quer dizer que a parte do vídeo, vocês podem colocar na tela inicial do game de vocês um vídeo, mas isso aqui é só para quem é premium, tá? A questão da visibilidade é se vocês querem que o jogo de vocês, que vocês acabaram de criar, seja visto por qualquer pessoa, né? Ou apenas para vocês, fiquem privados, tá? Essa questão da música, é o tipo de música que vocês querem colocar, vocês podem até dar um play. Vamos selecionar essa segunda música aqui, tá? Essa segunda música vai ficar tocando
antes da gente começar o nosso game, tá? Na primeira tela inicial do game, ok? Então a gente já criou o nosso título, vamos salvar. Já está aqui o jogo 1. Toda vez, olha, já faz salvamento automático, já está salvando na conta de vocês. Tá? Aqui a gente colocou uma pergunta que a gente acabou de criar, mas a gente também tem um banco de questões. Quando você deixa público o seu formulário de perguntas, outras pessoas podem tanto jogar, né, aproveitar o seu game que você criou, como também aproveitar as perguntas que vocês já criaram. Foi no caso daquele primeiro game que eu criei para vocês. Eu venho aqui no banco de questões, e aí, vamos colocar aqui, ó, ensino. Tá? Ele vai trazer o resultado. Geralmente, para quem colocou em português, ele vai trazer, ó, se vocês prestarem atenção, no ensino emergencial, no ensino remoto emergencial, foram aquelas perguntas que eu coloquei para vocês. Olha, aquela pergunta famigerada lá, qual o objetivo do ensino? Foi daqui que eu tirei. Então, fica aqui o nome da pessoa que utilizou, né, ou que criou a questão da pergunta. Então fica tudo aqui, ó, salvo. E vocês podem utilizar. No caso, a gente vai pegar, vamos adicionar de novo, né? Olha, se eu clicar em adicionar, ele já fica aqui pra gente, conforme a pessoa havia criado. Então aqui, ó, qual o objetivo do ensino? Aí ele tem aqui já todas as respostas, qual seria a resposta correta, né? O tempo. Então vamos colocar o nosso tempo aqui, vamos colocar 60 segundos, porque essa pergunta aqui é bem subjetiva. Então vocês podem utilizar esse recurso de outros Kahoots criados, né? E aí vocês podem aproveitar a pergunta de um game criado por uma pessoa ou de outro, usando aqui o banco de questões, tá bom? Então aqui a gente vai adicionar uma outra questão. Quando a gente clica em adicionar manualmente uma outra questão, em vez de usar o banco, a gente tem essas opções. Lembrando, tudo que está com essa coroazinha aqui laranja é para quem pagou. Tem uma conta paga, seja ela premium, seja ela profissional, e aí ele vai liberando. Para o nosso caso, que é free, ele só tem a pergunta mesmo, um tipo de pergunta para 4 respostas, ou aquele tipo de pergunta que é para verdadeiro ou falso, tá? Então, vocês podem selecionar, no caso aí, para quem quiser uma verdadeira ou falsa, só tenha 2 questões, ou sim ou não, mas a gente vai continuar aqui com a nossa pergunta convencional. E aí a gente vai colocar aqui, ó, pergunta 2, e a gente pode estar colocando a... Vamos colocar aqui sim ou não. Vou colocar aqui com maiúsculo. Tá? Nesse caso, a gente vai dizer que não é a resposta correta. Vocês podem pegar imagens do computador de vocês. Tá? No nosso caso aqui, tem algumas imagens. Enfim, vamos usar essa imagem aqui. Vai fazer o upload. Coloca aqui. Lembrando, sempre importante, não a questão da descrição da imagem, mas a questão do crédito. Tá? Essa imagem eu não me recordo, mas eu peguei de um site. Tá? Então eu teria que recordar aqui de onde foi que eu peguei para colocar o crédito do site, de onde foi que eu tirei. Tá? Isso é muito importante. Eu não vou fazer porque eu não vou salvar esse game. Tá? E olha só, se vocês prestarem atenção, eu só informei 2 respostas. Então, para esse tipo de questionário, pode ter no mínimo 2 e no máximo 4 respostas. Caso eu não informe as outras respostas, ele vai ficar com o mínimo, tá? Lembrando que tudo aqui ainda é válido. Vamos colocar aqui 10 segundos, quantos pontos vai valer? Esse aqui vai valer 2.000 pontos. Vamos dar um preview aqui, tá? Nesse preview, ele não sumiu ainda com essas perguntas, com essas respostas, mas você não pode clicar. Tanto é que terminou o nosso tempo aqui, ele já marcou a resposta correta, mas não fica possibilitado que o usuário selecione uma dessas questões aqui para responder. Ou é sim ou é não, mas para quem tem uma pergunta que apenas só tenha sim ou não, é mais antes usar a segunda opção lá, que é a opção binária, né?
da resposta, mas você tem essa questão aqui, onde você pode colocar apenas 2 ou 3, eu vou colocar aqui meio termo, e vamos dar um preview de novo. Ó, lembrando que essa aqui não está habilitada, então o não é a nossa resposta correta, e o meio termo e o sim é a resposta errada. Ok? Ó, como a gente deu um tempo muito curto, vamos sair, mas depois a gente vai ver lá no preview do game, né, como isso vai se comportar na tela do usuário, tá? Vamos adicionar aqui, vamos pegar aqui de um banco de questões outra. Vou colocar aqui ensino. E olha, aqui ó, a gente tem uma de verdadeiro ou falso. Vamos adicionar essa pergunta. Tá? E aí, ó, só vai aparecer para vocês aqui na hora de editar, que vocês podem editar, né? As metodologias ativas fazem parte do plano de ensino. E aí ficou bem genérico também essas perguntas, né? Se é verdadeiro ou falso, aqui ele está marcando a verdadeira como a resposta correta como verdadeira, né? Mas se vocês quiserem, como sempre, pode dar o preview. Ele deixou aqui 19 segundos. Vamos sair aqui do preview. A partir do momento, olha, a qualquer momento vocês podem estar mudando a ordem das perguntas. Nesse caso aqui, eu vou arrastar, ó, e vocês podem estar mudando a ordem da pergunta de vocês e sempre estar editando. Toda vez que vocês fazem uma alteração, ele salva automaticamente, tá? Bom, essas outras opções, tudo que vocês verem marcado com esse símbolo quer dizer que é para quem tem uma conta paga, tá? Aqui, vamos traduzir. Olha, vocês podem importar uma planilha. Particularmente, eu nunca testei essa função, gente. Então, a gente pode deixar isso por uma outra aula, tá? Mas não é o foco da nossa agora, de aprender a mexer, né? Ser um expert em Kahoot, e sim aprender a criar o nosso game inicial, tá? Para que vocês tenham esse contato com essa ferramenta, ok? Vou voltar aqui para inglês. A partir do momento que vocês concluírem as atividades de vocês, e no caso, no final dessa videoaula eu vou falar qual é a atividade, vocês podem vir aqui em Done. Tá? Feito isso, o jogo de vocês está criado. E onde é que ele está? Está aqui, nos Kahoots de vocês. Olha, ele apareceu com o título que nós criamos, jogo 1, tá? E aí, você tem aqui a opção de editar. No caso, se vocês forem para edição, vocês vão poder reformular, mexer, mudar alguma coisa aqui dentro do formulário de vocês, de perguntas. Tá? E depois disso, vocês podem salvar, sair, né? E tem a opção de play. Essa opção de play, quando vocês vão clicar em play, vocês têm duas opções aqui para submeter esse game. Essa primeira opção aqui, eu vou até traduzir, ela é uma opção para que jogar ao vivo com os alunos, né? Essa opção, apesar que os alunos por vídeo na aula, não funciona muito não por vídeo. Eu tentei fazer com vocês, mas vocês sabem que é muito complicado. Por quê? Porque nessa opção aqui, ó, as perguntas elas irão aparecer em uma única tela, geralmente a tela do professor, de quem está submetendo as perguntas, e os participantes ou os alunos, eles, na tela deles só vai aparecer a aba de resposta. Isso a gente vai ver aqui na frente, vai testar as duas modalidades. Então, eles não conseguem enxergar no dispositivo deles, seja no celular ou no computador, as perguntas. Eles têm que olhar, né, para a tela de quem está apresentando o game, seja o professor ou o apresentador. Geralmente, em sala de aula, a gente usa um data show, né, e submete, coloca lá na hora de iniciar o game, e então os alunos ou os participantes conseguem ver a pergunta e vão lá no dispositivo e submetem a resposta conforme eles acharem qual é a correta. Tá? Essa outra modalidade aqui é a modalidade que eu passei para vocês. Tá? É uma modalidade que a gente pode atribuir o game, mas ele não é em tempo real, né? Então, cada um joga no seu tempo. Então, a gente só define aqui uma data inicial e uma data final para que o jogo
inicie e termine, para que as pessoas a qual recebeu o link do jogo possam participar, isso vai ficar salvo. Tá? Então aqui, essa primeira modalidade é presencial, não que não possa ser feita de forma remota, mas é muito complicado, porque aí, no caso da nossa aula, vocês teriam que estar olhando a minha apresentação e teriam que ter um outro dispositivo para poder informar a resposta. Nesse caso aqui não. A pergunta já vem na tela e vocês informam a resposta, mas cada um joga no seu tempo, tá, que desejar, contanto que não expire o prazo que vocês vão colocar aqui, ok? Então, quando a gente vai aqui para essa modalidade, ele vai abrir uma outra tela aqui. Isso aqui é antes da gente iniciar o nosso jogo, tá bom? Então, aqui antes de iniciar, a gente tem dois modos também. Tem um modo de 1 contra 1, que é um modo clássico, e um modo de times. Tá? Vou até botar para traduzir aqui para gente. Esse modo de equipe para cada device ou dispositivo que se conectar no game, pode ter uma equipe, você cadastra a equipe, né? Você vai colocando os participantes lá. Né? Você não, quem está apresentando o jogo não se preocupa com isso, mas quem está participando do jogo vai cadastrar lá as suas equipes, tá bom? Aqui no caso a gente vai testar o modo clássico, que é de 1. Aqui vocês têm algumas opções, né? Tudo que vocês verem aqui nem adianta, que vocês já sabem que isso aqui é um modo para quem já é premium, tá? Aqui é o gerador de apelidos amigável. Lembrando, toda vez que a gente entra no jogo, você tem que colocar um nome para que possa ficar registrado quem foi aquele jogador. Esse gerador de apelido amigável é para evitar alguns embaraços em sala de aula, onde você está apresentando o seu jogo. Geralmente tem aqueles engraçadinhos, né, que colocam nomes que não são muito legais. Então você já pode deixar habilitado aqui, mas, como eu sempre digo, basta uma conversa prévia, né? E você é o moderador do jogo. Você pode tirar a pessoa do jogo caso ele não respeite alguma regra que você definiu. Tá? Essa é a questão da música que vocês querem para ficar. Aqui no caso a gente já colocou aqui o Fantasia, que é a opção 2. Tá? Se vocês querem que as perguntas sejam feitas de forma aleatórias, tá? No nosso caso, a gente deixou a ordem lá, a gente até ordenou, mas vocês podem mudar essa ordem. A ordem das respostas, isso aqui é bem interessante, tá? Porque a pergunta, se vocês não marcarem essa primeira, mas marcarem essa segunda aqui, a ordem das respostas elas ficam embaralhadas. Isso é muito comum para quando a gente está criando o jogo, e aí já deixa sempre a número 1 como a verdadeira. E aí depois, no final, vocês marcam aqui que ele vai embaralhar para que os participantes não detectem padrões, né, nas respostas. Mostrar instruções de introdução minimizadas. Isso aqui a gente não vai precisar mexer agora. E no modo avançado, né, a gente tem a associação em 2 etapas, que é como se fosse uma forma de segurança adicional, né, para o usuário. Ele vai ter, eu nunca testei, isso é novo, tá? Vai adicionar aqui, adiciona uma etapa extra para ingressar no jogo do Kahoot. Então a gente sabe que a etapa inicial é só informar um PIN, que eu vou mostrar para vocês, e aqui ele vai ter uma outra etapa adicional. Então isso dificulta muito dentro de sala de aula, tá? Se você fizer um ambiente fechado, fica muito tranquilo, não precisa, mas ele dá a opção aqui de segurança para que ninguém entre na sala ou no jogo que você tá fazendo de forma indevida, tá? Percorrer perguntas automaticamente, eu nunca testei, né? Voltar depois de cada jogo. Eu não deixo isso aqui habilitado, essas opções avançadas é nova, tá? Com isso aqui a gente já tem o nosso jogo propriamente dito, tá? E aqui, como vocês estão no Kahoot na versão básica para professor, ele não tem um limite de 10 jogadores, agora ele pode jogar com até 50 jogadores simultâneo, tá? Então quando a gente habilita aqui o clássico, e essa é a tela de vocês, ele vai carregar um PIN, o qual vocês vão informar para o participante. Eu vou baixar o volume aqui. Eu vou até tirar aqui o som para a gente pode deixar aqui, mudar o som, tá? Então isso é o que vocês vão apresentar para o participante, tá? Dentro de sala de aula. Por isso que eu recomendo que tenha um telão, né? Porque todo mundo vai ter que ver. E aí vocês vão esperar os jogadores entrar. Como é que os jogadores vão entrar? Eles vão acessar esse link aqui. Eu vou
colocar aqui o Kahoot.it. Vou separar aqui para que a gente possa conseguir visualizar. E a gente vai entrar com esse PIN aqui. Eu vou copiar e colar aqui logo. Vamos colocar o PIN. Lembrando, depois que entrou com o PIN, o jogo está ok, a gente tem que entrar com o nome, né, que é o nickname. Lembrando que a gente tem aquela opção lá de gerar nomes personalizáveis, né, ou amigáveis, para que ninguém entre com um nome estranho. Né? No meu caso aqui eu vou entrar com Carly, vou dar Go. Ó, no meu caso eu já entrei na sala, tá? Só que eu estou esperando que o jogo comece. Essa tela vai aparecer para todos que estão jogando. No caso aqui eu vou colocar só um participante. E aí, ó, já tenho um participante, eu posso começar. A hora que eu começo o jogo, para a tela do participante, ó, qual o objetivo do ensino? Ó? E aí, isso aqui que aparece para o participante. Então, ele tem que estar olhando essa tela para poder fazer, acertar, né? Ó, aqui eu até errei. Como a gente mandou embaralhar as perguntas, ó, superação da realidade, tá? E aí, ó, eu já vejo, eu, jogador, já estou vendo aqui que eu me dei mal. E aí você, como moderador do jogo, você tem que ir para a próxima pergunta, tá? Sempre que você vai passando para o próximo, ele vai mostrando que a gente vai correr com o jogo, tá? Aqui já é outra pergunta, que é a nossa pergunta 1 que a gente criou, não lembro, pode ser sim ou não, né? Então aqui no caso, pode ser o vermelho, ó, acertei, correta. E aí você vai passar, a partir do momento que todos respondem, ele já libera a tela aqui para você ir para o próximo. Ele sempre vai mostrando o score aqui, conforme tem vários participantes, ele vai mostrar a posição de cada um, para saber se está subindo ou descendo. E a gente vai para o próximo. A pergunta é lançada. E a gente vai acompanhar aqui, ó. Chega aqui a questão, pergunta 2. E eu creio que eu coloquei um não, né? Então, vamos lá, foi correto. Eu vou liberar aqui, que é como sempre, mostrando o score do jogador. E vamos para o próximo. Que é uma pergunta de verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui eu vou simular, a gente sabe que a resposta é verdadeira, eu vou colocar como falso. Ó, foi incorreto. E aqui quando a gente vai para o próximo, tá? Lembrando que geralmente o jogo ele tem som, foi porque eu desabilitei o som aqui. Então ele vai mostrar o pódio aqui, se a gente quiser, a gente pode pular a animação do pódio. Como só tem um jogador, é óbvio que esse jogador vai ganhar, tá? E aqui quando a gente vai para o próximo, você encerra o seu jogo, tá? Para a tela do jogador, ele vai ver aqui, ó, que colocação ele ficou, enfim, o jogo está encerrado para ele, não tem mais outra opção. Eu vou fechar aqui, vou sair aqui do game, tá? Aqui, se você quiser submeter o jogo novamente, tá? Mas não é o nosso caso, não é preciso. Eu vou até fechar essa tela. E quando a gente vai aqui para a parte de relatório, lembrando que aqui eu estou logado na minha conta, a gente jogou uma vez o jogo, o game foi criado, ó. Na parte de relatório, continue com os seus relatórios, eu vou continuar aqui, ó. Tá aqui o nosso jogo 1, já tem um relatório. Tá? Então vocês têm o relatório aqui do game, é bem interessante, aí tá carregando, para você ver aqui quantos jogadores teve, no caso só teve um jogador, acertou 50% das questões, né? Aqui são as perguntas. E o interessante é que isso fica salvo, mas vocês também podem exportar esse relatório, tá? Vocês têm a opção aqui de baixar o relatório. Vocês podem salvar no Google Drive de vocês, se vocês quiserem, ou baixar, esse relatório vai vir em Excel para vocês usarem depois, para formar avaliação, enfim, para o uso que vocês bem desejarem, né? Ele tem essa opção, muita gente me pergunta, mas eu não consigo salvar no meu Google Drive, não é automático essa salva, essa opção de salvar, então vocês têm que vir aqui, escolher aqui salvar no Google Drive, tá? Aqui no meu caso eu já estou conectado com a minha conta, se eu clicar em salvar isso vai ficar na minha conta lá, e é só vocês acessarem seu Drive lá, que vai estar em uma planilha, tá? Com todas essas informações de relatório desse game, tá? Então aqui no Kahoot de vocês,
vocês podem submeter, tá traduzido, eu vou colocar em inglês, vocês podem submeter de novo, podem editar o jogo ou submeter de novo esse jogo, quantas vezes forem necessários. A forma que eu submeti para vocês foi essa. Então, quando a gente vai para essa forma aqui, ó, a gente vai informar aqui a data, eu vou até traduzir isso aqui para vocês. A gente vai informar aqui a data que o game deve, pelo menos, encerrar, né? Aqui ele colocou aqui para o dia 15, a gente está no dia 12. Eu posso colocar para hoje, né? Eu vou colocar aqui até as 19 horas. Tá? E aí, se eu quero que as perguntas tenham tempo, aquele tempo que a gente coloca nas perguntas, porque o usuário ele vai fazer no tempo dele, né? Ou seja, esse tempo dele é a hora que ele quiser abrir o game, não é em tempo real para todos. Mas eu quero sim pôr tempo de pergunta, para que ele tenha que responder dentro daqueles segundos que eu falei. E aqui, ó, randomizar a ordem das respostas, né? E o gerador de apelidos, né? Nesse caso eu não vou deixar o gerador de apelidos, porque eu preciso saber quem foi que jogou, né? E aí quando você manda criar, deixa eu voltar aqui para inglês, você manda criar, ele vai deixar criado, e aqui que entra a questão de vocês enviarem, né? Esse aqui, ó, é o URL do jogo, vocês podem copiar ele e enviar. Aqui já te dá uma opção, Google Sala de Aula, o Microsoft Teams, enviar no Facebook, enfim, várias outras plataformas. Tá? Vocês podem pegar, copiar esse link e enviar no WhatsApp para alguém, enviar por e-mail, enfim. Já estou com o link copiado, eu vou colar o link aqui, ó, foi disponibilizado, e ele já vai direto para o meu jogo. Né? Agora, ó, eu vou ter que entrar com o meu nome, eu vou colocar Carlyle de novo, só que agora eu jogo no meu tempo. E foi como vocês jogaram, da primeira vez que eu enviei o link para vocês. Agora a pergunta aparece na minha tela, e aí eu tenho as opções de resposta. Ok? Ó, eu mesmo comando, eu jogo no meu tempo. Né? É diferente dentro de sala de aula, que é o professor ou quem está apresentando o game que vai controlando, né? Colocando para a próxima pergunta, ele que controla o jogo. Aqui não, aqui é o usuário que controla. Ok? Eu vou pular essa etapa, eu vou fechar. Não, vamos logo concluir isso aqui, para que vocês vejam que isso também fica salvo no relatório de vocês. Pergunta 2. Isso aqui que é subjetivo. Olha aí, estou acertando todas. Aqui, verdadeiro ou falso. Errei. E aí, vai aparecer o meu score. Se vocês quiserem compartilhar, o jogador quiser compartilhar aqui o score dele, quantos pontos ele fez, ele pode fazer isso aí, tá? Mas no caso, já tem alguém que jogou o meu jogo. Onde é que eu vejo? Se eu atualizar essa tela aqui, dos meus relatórios, eu já posso ver aqui, ó, que teve para esse jogo compartilhado, ó, teve o Carlyle que acertou 75% dessas 4 questões aqui, ó. Então ele vai falar aqui, o mesmo vale para o outro, para salvar esse relatório aqui, esse reporte, tá? Vou voltar aqui para o meu Kahoot, e ele já tem aqui, ó, foi jogado 2 vezes, foi criado 16 minutos, e a visibilidade desse jogo aqui é para todos, né? Ou seja, vou até traduzir, ó, qualquer um pode fazer uso desse jogo que eu acabei de criar, né? Esse formulário de perguntas. E aí que vai a atividade de vocês. A atividade de vocês é criar um quiz, um formulário de perguntas com 5 perguntas, qualquer tema que vocês escolherem, tá? E enviar para mim. Como é que vocês irão fazer isso? A partir do momento que vocês criarem o game de vocês têm 2 opções de compartilhar isso. Vocês têm essa opção aqui na tela de Kahoot de vocês, de editar, duplicar, renomear ou compartilhar. Quando vocês clicam em compartilhar, ó, vocês podem compartilhar o game de vocês para outros usuários. Lembra aquele username lá? Eu já tenho um Carlyle Costa, ou eu posso. Eu acho que esse aqui é pelo nickname. Então vamos aqui, Carlyle Costa. E aí eu tenho o 12 e tenho o Carlyle Costa normal. O 12 foi o que eu acabei de criar.
e o Carlai Costa é o que eu utilizo, né? E aí, ó, eu posso compartilhar. Não é muito legal, eu não utilizo essa forma de compartilhamento, tá? Porque é complicado você achar o usuário. Isso aqui é para quem já conhece, são usuários que já se conhecem, tá? Então, eu vou fechar, deixa eu só colocar isso aqui em inglês, vou voltar, tá? Mas quando vocês vêm no Play de vocês aqui, que é para criar o jogo, vocês vão criar um jogo, tá? Vamos criar um novo aqui. Vocês vão dar um tempo para que eu responda. Geralmente, pelo amor de Deus, coloquem um tempo aí que hábil para mim, né? E vamos lá, dia 31 de outubro até o meio-dia. Quando vocês dão Create, vocês podem me passar essa URL. Seria o link do jogo, tá? E aí, quando vocês copiam, vocês podem enviar para o meu e-mail. No caso, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, não vou nem abrir aqui. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo, assim como eu vou deixar o link do Kahoot na descrição desse vídeo para que vocês façam a atividade, tá? E na descrição do vídeo também eu vou colocar o tempo, né? Como eu fiquei de enviar isso no sábado, deixa eu ver o dia que vamos recordar. Eu fiquei de enviar isso aqui no dia 10 para vocês. Na verdade, eu já ia disponibilizar no dia 9. E eu tive um problema aqui com a minha internet agora que eu consegui solucionar, foi restaurado. Eu precisava da internet para gravar essa aula. Então, o nosso novo prazo vai ser até dia 19, tá? Para que vocês me enviem o game de vocês, tá? O link. Então, vocês vão gerar, copiar esse link e vão enviar para o meu e-mail. Lembrando que o e-mail eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, bons estudos e espero que vocês enviem os trabalhos, porque isso vai valer ponto. Então, até a próxima aula, pessoal.